Tudo certo, Botar? Tudo certo. Vamos lá. Legal. Pessoal, para quem está chegando agora, né, esse é uma sequência de webinar chamado Gerando Valor, tá? E hoje nós vamos falar sobre gestão de pessoas. Esse é o nosso quinto episódio, tá? Para quem quiser acompanhar os outros, é só procurar no YouTube, no canal do YouMove, YouMove TV, e vocês vão encontrar o replay dos episódios anteriores. Já falamos sobre logística, já falamos sobre automação de força de vendas, né? Ordem de serviço, né? Gestão de serviços. Perfeito, trade marketing, e sempre na pegada, né, de trazer um pouco do conceito de valor para esse segmento e como a gente consegue resolver com processos e tecnologia. Exatamente. E hoje vamos falar então sobre gestão de pessoas. Vou compartilhar minha tela aqui já para colocar o nosso slide compartilhando com vocês, e já vamos iniciar, como de costume, passando a palavra aqui para o Baltar, onde ele vai comentar para nós aqui, dando aquele conceito inicial, né, Baltar, sobre valor, né, sobre a geração de valor, sobre o valor no negócio. Baltar, está contigo. Então, gente, como a gente comentou, né, nesses últimos episódios, né, o que é gerar valor? Gerar valor é entender, né, o que o seu cliente, né, espera do seu produto e serviço, e você conseguir se adaptar e entregar um produto e serviço que atenda às expectativas, né, dentro das perspectivas de qualidade, de custo, de entrega, né, mas sempre se atentando, gente, né, a entregar aquilo que o cliente quer, né. Muitas organizações se preocupam em adicionar novas características, né, a seus produtos e serviços, e muitas vezes essas características não são nem percebidas ou, né, necessidades reais de seus clientes, né? E aí tudo aquilo que você adiciona a mais, né, e que não é percebido como valor, né, como algo que agregue valor ao produto ou ao serviço, é na verdade custo, né? Então isso vai fazer com que a sua organização não consiga entregar esse resultado. Mas é importante entender que, do ponto de vista estratégico, a geração de valor, Marcelo, ela não está centrada apenas no cliente, tá? Claro que a grande razão de viver de uma organização é o cliente, porque sem cliente, né, não tem o mercado, não tem a fonte de receita, né, que é o que alimenta, vamos dizer assim, a organização, né? Mas o grande sucesso de uma organização vem do quê? Do balanceamento, do entendimento, né, do atendimento a todas as necessidades das partes interessadas. Porque uma organização, ela não é feita, né, apenas de clientes, né? Tu tem os clientes, mas tu também tem os teus acionistas, que têm expectativas de retornos, né? Tu tem o teu time de colaboradores, que também tem uma expectativa de oportunidade de crescimento, de remuneração, né? E você tem que, na verdade, balancear tudo isso, né? Atender a esses diversos públicos para ir, assim, ir gerando valor, tá? Por quê? Porque em todas essas, né, para cada um desses mercados, dessas partes interessadas, você tem no centro disso o quê? Pessoas, né? E as pessoas, elas têm as suas expectativas, né? E, vamos dizer assim, né, o ser humano, por natureza, ele é egoísta, né? E como egoísta, ele quer mais para si mesmo, né? Então, quando tem pouco mingau, meu mingau primeiro, né? Então, o ponto é, como é que você equilibra isso, né? Então, uma das formas de você saber se você está realmente agregando valor para um negócio está ali, né? Avaliar os resultados. Os resultados financeiros de uma organização, né, eles conseguem te demonstrar se as partes estão equilibradas. Porque quando, né, você está conseguindo, né, crescer e gerar cada vez mais resultado na organização, isso é sinal de que os clientes estão satisfeitos, estão comprando mais. É sinal que seus colaboradores, né, também estão satisfeitos e estão entregando um bom produto, um bom serviço. É sinal que os acionistas também estão satisfeitos e continuam investindo no negócio, né, para que o negócio continue crescendo, né? E que a sociedade está satisfeita, né, porque, vamos dizer assim, o teu negócio é ecologicamente correto, está agregando valor, está gerando empregos, né? Então todos estão ganhando, tá? Isso é gerar valor. Joia. E o que faz a diferença na geração de valor de um negócio?
Bom, Marcelo, na minha percepção, né, o que faz a diferença são as pessoas, né? Por isso que o nosso slogan na Mérito é melhores pessoas, melhores resultados, né? E o nosso trabalho aí é, junto com as lideranças, conduzir o melhor do potencial humano ao mérito, ou seja, como é que eu conduzo o melhor de cada um para formar um time que consiga realmente entregar grandes resultados, tá? E aí, nesse sentido, para mim, são três os fatores críticos para que você consiga, né, formar e gerar valor numa companhia, né? Liderança, time e gestão. E nesta ordem, tá, Marcelo? Por que nessa ordem? Primeiro porque, o que é liderar? Vamos entender, né? Liderar é transformar pessoas pelo exemplo para atingir os resultados certos. Isso é liderar, tá? E por que, então, liderança é tão importante? Porque, gente, a gente já tá claro que, como a gente fala aqui, pessoas é o centro, né, o que faz a diferença numa organização, né, tá claro que não são as finanças, não é só a estratégia, não é a tecnologia, mas sim o trabalho em equipe, a maior vantagem competitiva de uma organização. Por quê? Porque ele é muito poderoso e muito raro. Tá? Eu estava conversando ontem, né, com um cliente que trabalha num segmento que ele vende uma commodity e que a diferenciação do negócio dele está no serviço, na prestação do serviço. Quer dizer, o produto é uma commodity, todos os concorrentes têm igual, tá? Mas a diferenciação da empresa é pelo serviço. Então ele está dizendo assim, como é que eu faço, Baltar, para ter, né, uma diferenciação de serviço e não deixar com que o meu concorrente consiga tornar o meu serviço, né, algo também comoditizado, ou seja, igual. Eu digo, cara, investe nas pessoas, né? Por quê? Quanto melhor for o seu time é difícil de copiar. Time com os valores certos, trabalhando da maneira certa, é difícil de copiar. Podem até te tirar o melhor do time, mas aquele time continua marcando gol e continua sendo único, né? Então, trabalho em equipe, time, é algo fundamental para se ter resultado. Excelente. Agora, quem é o grande responsável, né, por formar uma equipe, por formar um time e o trabalho em equipe? É o líder, Marcelo. Tá? Por isso que ele é o primeiro lá. Não adianta, né, não adianta o Baltar com a Mérito entrar numa organização para ajudar a melhorar processos, melhorar a gestão, se não tiver uma liderança que queira fazer a mudança. Né? Porque é a liderança que faz a diferença nesse sentido de puxar o time, engajar as pessoas para realmente implementar as mudanças. Tá? Então, a gestão sozinha ela não faz mágica, né? Porque quem conduz, vamos dizer, a mágica da gestão é a liderança, tá? O líder, né? E aí tem esse cara aí, o Jocko Willink, né? Ele escreveu um livro, ele é um SEAL americano, né? Da Marinha Americana, né? Ele, vamos dizer assim, ele trouxe num dos livros aí, que é o Extreme Ownership, ele trouxe um pouco da experiência dele em liderança, em combate, né? E você sabe que lá em combate você não pode errar na liderança, porque se você errar, morre o time, né? E uma das coisas que ele coloca, que eu acho que é pura verdade, é que quando o assunto se trata de liderança, o único responsável pelo resultado do time é o líder. E o líder tem tudo, né, sob seu alcance. Ele pode formar o time da forma como ele quiser, ele pode treinar o time da forma como ele quiser, tá? Ele pode desenvolver os processos de gestão da forma como ele quiser, está na mão dele. Né? Então, quando se trata de liderança, Marcelo, né, tu é o único responsável pelo resultado do time. O resto é desculpa. Tá? Agora, é claro, né, que a gestão, né, ela é, na sua essência, humana. Tá? Então, não tem como ter transformação digital, né? Não tem como ter transformação organizacional sem investimento em pessoas. Né? Então, muitas organizações vêm assim, nós queremos fazer uma transformação digital e tal. Tá bem, mas não adianta só, como a gente sabe, né, da nossa experiência prática aqui, né, vamos implementar um novo aplicativo. Mas se as pessoas não estiverem engajadas, né, eles não usam o aplicativo da forma correta, não seguem os padrões, né, e aí a gente não consegue os resultados. Concorda? A gente percebe muito, né, existe uma febre, né, uma necessidade muito grande das empresas irem na questão da transformação digital. E a gente percebe muitas transformações sem propósito, né, transformações que não acabam
não trazendo uma eficiência, um avanço ou uma mudança de ritmo, de negócio, de produto, de modelo que tragam eficiência para a empresa, e muitas vezes não, as empresas estão focando, investindo muito em tecnologia, ou querendo investir muito em tecnologia, esquecendo as pessoas, e sem elas não vai fazer o resultado. Não vai trazer o resultado. Né? Então, gente, qualquer processo de transformação digital passa por pessoas. Não é? Primeira coisa, o líder, a pessoa-chave dentro da organização, ele tem que ter clareza de qual é o problema que ele quer resolver. Né? Quantas vezes a gente já se deparou com discussões com a liderança assim, não, mas a telinha aqui do aplicativo eu queria que fosse mais bonitinha. Gente, você quer uma tela bonita ou você quer entregar um resultado, certo? Né? Então, você tem que ter líderes com uma cabeça de gestão para resultado, ou seja, focar em qual é o resultado que eu quero entregar, qual é o problema que eu vou resolver, e a partir disso, ele engajando o time, né, para que se utilize a tecnologia para entregar um melhor resultado. Né? Então, as pessoas têm que entender que aquela tecnologia que está vindo ali, ela está ali para ajudar a aumentar a produtividade, fazer com que o resultado daquele time seja melhor. E só com esse resultado melhor é que eles vão entregar mais resultados e manter a organização viva e competitiva. Né? Porque nós estamos entrando, gente, cada vez mais, né, e o Brasil está se aproximando cada vez mais de um país aberto. Né? Um país aberto se diz respeito ao quê? Cara, vão cair as fronteiras. Né? Nós vamos ter empresas de todo mundo trabalhando aqui. Né? E nós vamos trabalhar e competir com empresas globais. Né? Então, ou a gente se adapta, né, em relação a isso, ou a gente se prepara, ou a gente vai morrer. Né? Então, as empresas hoje, elas têm que ser competitivas. Né? E competir, se compete com pessoas. Né? Aí, vem uma grande questão. Tá? A questão de time certo, liderado, então, pelo exemplo, traz os resultados certos para o negócio, Marcelo. Tá? E os líderes têm que ter essa visão. Eles têm que ter a visão, né, de que eles precisam montar um time de campeões. Né? E, às vezes, a turma não faz a leitura certa do time. Né? O ponto é que, muitas vezes, dentro do time, a gente tem gente com muita capacidade para mudar, né? Mas essas pessoas não estão dispostas a mudar. Né? Então, o líder tem que ir lá e fazer o seu trabalho de convencimento. Tem que levar o cara lá para o, né, alvo de campeão. Né? Tem que convencer o cara a utilizar o máximo do seu potencial para entregar o resultado. Né? Para mudar e entregar mais resultado. Né? Mas também temos pessoas no time que já não tem uma capacidade de mudança, né, um potencial mental tão elevado, mas estão sempre prontas para mudar. Né? Essas, o líder tem que pegar pela mão e ensinar, tá? Para levar ele lá para o campeão. Tá? Mas também vai ter gente no time, né, que não tem nem tanta capacidade de mudar e também não tem vontade nenhuma de mudar. Né? Daí vem aquele grande ponto de interrogação. O que eu faço com essa pessoa? Né? Eu costumo dizer assim, gente, promove ao mercado. Né? Deixa essa pessoa ser feliz em outro lugar, porque aqui no seu time ela não vai ser feliz. Tá? E, gente, meritocracia, né, também é proteger os melhores dos não tão bons. Sim. Né? Por quê? Porque quando você tem um time de gente muito boa, né, e você tem pessoas ali dentro que não conseguem performar, o time fica se perguntando, mas por que essa pessoa está aqui no nosso time? Né? Porque essa pessoa, o que ela faz? Ela baixa a média do resultado, né? Ela não entrega o resultado como os demais. Né? E aí tem uma visão de que talvez o líder esteja sendo protecionista. Né? E não tem coisa pior, né, para uma meritocracia do que o protecionismo. Né? Porque daí você não está tratando todos da mesma maneira. Né? Então, desmotivando aquelas pessoas que devem continuar no teu time. Exatamente, os de alta performance. Tá? Então, gente, para que a gente tenha bons times, né, o líder tem que ter essa visão, né, e tem que ter uma avaliação certeira de cada um no time. Né? Agora, todos precisam ser iguais no time? Não. Né? Então, você vai ter pessoas com talentos diferentes. Né? O que é o papel do líder? É encontrar quais são esses melhores talentos e fazer com que esse ponto forte da pessoa encaixe
na maneira de trabalhar da organização e que ela se sinta muito feliz fazendo aquilo que ela sabe fazer muito bem, né? E aí você vai ter um time, né, que vai entregar resultados a todo momento, tá? E quais são os desafios da gestão na era digital, Walter? Então, Marcelo, a gente está vendo aí, né, a cada dia que passa, né, que tecnologia, né, e gestão andam juntos, né? O que está acontecendo hoje, né? As coisas estão evoluindo de uma maneira muito mais rápida do que no passado. Então, eu vou te fazer uma provocação. Você sabe o que é essa figura aí, Marcelo? Eu já vi. Tu já viu? Já vi. Já viu, né? Pois é, essa figura aí, se você olhar lá, é um painel, né, de alguém comprando algo, né, numa lanchonete. Concorda? Certo. Só que você olhando o painel ali, você vai ver que está tudo em inglês, né? Pois é. Essa figura foi tirada, essa foto foi tirada em 2018, né, numa lanchonete fora do país. Tá? Agora eu vou te perguntar, e essa figura aqui? Você sabe do que se trata? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Qual é a diferença, então? A diferença básica é a seguinte, né? Primeiro, na figura anterior, você está vendo as pessoas comprando aqui. E nessa aqui? Cadê as pessoas? As pessoas estão ali, ó, na fila, cara. Quer dizer, a tecnologia que antigamente levava 10, 20 anos para chegar no Brasil, agora chega em menos de um ano, tá? Ela já está aqui. Mas a turma ainda continua resistente, está lá na fila. A gente percebe muito isso também nos guichês de pagamento do estacionamento, do shopping, do supermercado. Né? Pois é. Mas até quando o nosso time aqui, o nosso país, o nosso povo vai continuar resistindo à mudança? Se a gente resistir, né, e se a gente não se aprimorar, a gente vai ficar para trás. Isso aqui está mudando o mercado de uma forma absurda. Tem pesquisas aí de grandes empresas de consultoria que demonstram que boa parte das profissões em pouco tempo vão mudar. Né? Mas vão mudar por quê? Por exemplo, aqui, cadê o vendedor ali do nosso amigo McDonald's? Não existe mais. Ele foi substituído. Né? Hoje já tem outras redes de lanchonete, Marcelo, que você faz a compra do seu hambúrguer pelo celular, chega na loja com o QR Code e você já mostra que é aqui que eu quero retirar e já entra na ordem de produção da loja e te pega ali no balcão. Quer dizer, você não tocou no dinheiro, você não falou com ninguém e você pegou o seu produto. Isso tudo está mudando de uma maneira muito rápida. Agora, se você não quiser, se você quiser resistir à tecnologia, você vai passar fome qualquer dia desse, né? Porque, né? E eu até perguntei, sabe, eu olhei assim, a turma, quando eu pergunto e mostro essa foto, assim, mas não dá para pagar com dinheiro. Não, tá lá em cima, não, ó, com cartão ou dinheiro. Então não é este o ponto, tá? O ponto é, a turma continua resistente à mudança. Bastante. Só que o mundo é diferente, né? Klaus Schwab aí, que é chairman aí do Fórum Econômico Mundial, né? Ele escreveu isso aí na última edição. Ó. No novo mundo, não é o peixe grande que come o peixe pequeno. É o peixe rápido que come o peixe lento. Então, gente, o que mudou com a chegada da era 4.0, a era digital? Mudou a velocidade. Então, as coisas estão numa velocidade muito diferente. Né? Muito diferente. Né? Então, tem essa questão, né, Marcelo? Certo. Passando a pergunta, dá para continuar então fazendo as coisas do mesmo ritmo e do mesmo jeito, Walter? Essa é a questão. Não dá mais, né, Marcelo? Não dá mais. Então, o que tem que mudar? Na verdade, as coisas vão continuar sendo as mesmas. Assim, para mim, o que vai continuar sendo importante, né, para o sucesso de um negócio vai continuar sendo liderança, time e gestão. Mas agora tudo 4.0. Ou seja, a liderança tem que se adaptar e tem que puxar a tecnologia a seu favor para conseguir entregar mais resultado. Né? O time tem que saber trabalhar com essas tecnologias para ser mais produtivo. Né? E a gestão também tem que se adaptar. Quer dizer, nem a forma como a gente fazia a consultoria há 10 anos é a mesma hoje.
né? Hoje, falar de gestão sem ter tecnologia para ter mais informação e tomada de decisão mais rápido, cara, você está totalmente fora de contexto, né? Então, o que eu digo é, vai continuar sendo importante liderança, time e gestão, só que de uma outra forma, da forma 4.0, adaptada, né, a todas essas oportunidades que essas novas tecnologias estão nos trazendo. Tá? Com uma velocidade de mudança muito grande. Né? Muito grande. E aí eu acho que vem a discussão, né, de, por exemplo, aqui no caso de gestão de pessoas, que é o nosso alvo de discussão hoje, nesse webinar, né, é como é que eu capturo o valor, né, de forma fácil e rápida, utilizando a gestão e aplicativos. Né? Então a gente trouxe aqui, né, são 4 temas aí que a gente vai falar daqui para frente, que é como é que eu faço a questão da blindagem trabalhista, que ainda continua sendo uma dor muito grande em algumas organizações. Né? A gente que passa aí pela consultoria em várias organizações, a gente vê que às vezes assim, ó, tem empresas que praticamente entrega, né, 2 meses do lucro do ano só em causas trabalhistas. Né? É muita coisa. Tá? Outra coisa, como é que a gente consegue tornar toda a parte de administração de pessoal, porque como o processo trabalhista tem toda uma burocracia, como é que eu faço toda essa gestão, né, da administração do pessoal de forma mais enxuta, mais rápida, né? Como é que eu utilizo, né, os aplicativos e a gestão para fazer uma comunicação estratégica mais direcionada, na palma da mão e rápido para o meu time, né? E como é que isso tudo pode ajudar no suporte e performance? Como é que eu faço, né, para dar mais ferramenta para os líderes, junto com seus times, né, performarem mais? Então, acho que são os 4 temas aí que vale a pena a gente se aprofundar. Excelente, excelente. Perfeito. Vamos lá, então. Primeiro problema, né? Perdas financeiras decorrentes de demandas trabalhistas. Então, Marcelo, como a gente estava falando aqui, né, como é que a gente faz para resolver o problema? Né? A solução está em desenvolver processos, né, de forma digital que garantam, né, a blindagem contra as falhas no cumprimento das obrigações trabalhistas. Tá? Então, a gente vê aí todo dia, né, o Brasil sofre dessa insegurança jurídica. Né? Todo dia está mudando uma legislação, todo dia está mudando, né, uma orientação de como o empresário, né, e como as empresas precisam se adaptar para se adequar às obrigações. Né? Como que eu vejo isso? Eu vejo que quando você tem aí um aplicativo, e aqui no caso, né, a gente está falando aqui no caso aí, a plataforma ela é muito ágil para você mudar e ajustar o seu processo. Né? Você tem um grande aliado ao seu lado. Né? Por quê? Porque, vamos lá, você tem que gerenciar folha ponto, registro de jornada, né, a gestão de time em campo, os registros de faltas e atestados, né, a atualização cadastral, né, os controles de contrato de trabalho, né, até evidência do horário que o cara está usando o celular você precisa ter hoje para se proteger. Né? E eu acho que aí tem uma grande oportunidade, que quando você consegue jogar todos esses processos que eu falei aqui, né, centralizado no aplicativo, na plataforma, né, você consegue, de certa forma, blindar isso, porque quando você desenvolve um padrão e faz com que todo mundo faça isso, né, na plataforma, você automaticamente gerencia todas essas obrigações. Perfeito, perfeito. Vamos demonstrar agora, então, um aplicativo, né, que pode auxiliar, né, nesta blindagem. Vamos colocar aqui na tela, então, o meu smartphone. Tá? Então, aqui um aplicativo e o MoveMe rodando, pessoal, né? Onde ele foi construído aqui, então, como o Baltar falou, né? De uma forma bastante ágil. E além da agilidade, Baltar, uma coisa que a gente destaca muito na capacidade da plataforma é a velocidade e a flexibilidade. Então, a gente tem a gente pode criar várias funcionalidades, várias opções, ou seja, eu consigo modelar no aplicativo aquilo que eu preciso fazer a gestão, aquilo que eu preciso compartilhar com a minha equipe externa. Em relação à blindagem, o que nós temos como exemplo aqui? A questão da jornada de trabalho. Então, eu consigo fazer todo o registro de jornada pelo aplicativo.
Isso é muito útil, claro, em equipes que estão externas, né? Muitas dessas equipes, elas não iniciam o trabalho da empresa, elas vão direto para o ponto de trabalho. Isso acontece muito com empresas de trade marketing, empresas que prestam um serviço em campo também. Então, o ponto de partida não é a empresa. Então, ele não vai até a empresa fazer o registro do ponto, depois vai para campo. Então, no aplicativo, eu consigo fazer todo esse apontamento diretamente no smartphone. Tá? O que normalmente é um grande problema que a gente vê, Marcelo, nas organizações, né? Principalmente como você falou assim, o time tem um time de serviço que trabalha na rua, né? Aí no final do mês o cara entrega lá um papel, né, com todos os horários iguais, horário de entrada e saída e uma assinatura, né? Uhum. E aí, cara, isso aí, né, na Justiça do Trabalho é o prato cheio para os advogados, né? Exatamente, exatamente. E aqui, ó, na coleta de GPS, no registro de jornada aqui do aplicativo, ele pode ainda coletar a posição atual da pessoa. Então, existem algumas empresas que têm postos de trabalhos dinâmicos. Né? Hoje, o Marcelo trabalha naquele ponto. Então, eu posso estar fazendo também uma comparação desses registros para que eu possa estar verificando se ele estava no local correto. Lembrando que o Movement ele atende todas as exigências da portaria 373. Né? Então, tem uma série de pontos lá que a aplicação para registro de jornada externa ela tem que atender e a gente consegue atender com a plataforma. Além da possibilidade de coletar a posição geográfica do usuário, eu posso estar gerando alertas. Então, por exemplo, eu deveria estar iniciando às 8 horas da manhã. Eu posso configurar uma tolerância, por exemplo, até as 8h10, até as 8h05. Se eu não registrar, eu posso estar recebendo um push, um alerta. O meu supervisor também pode estar recebendo alguma notificação. Sim. Então, isso é muito útil para o ajuste da equipe. Né? Opa, o Marcelo ainda não chegou, preciso achar outra pessoa para cobrir, né, o posto de trabalho dele lá hoje, porque ele já não chegou, já ligo para ele, verifico se ele tem algum problema ou não. Então, a minha tomada de decisão acaba sendo muito mais rápido e eu deixo de ser reativo. Eu não vou esperar o cliente reclamar da minha falta no meu posto de trabalho para que eu possa tomar uma decisão e remanejar essa situação. Então, o aplicativo ele pode orientar muito isso. Lembrando que todos os dados coletados na plataforma Movement, eles estão disponíveis para serem integrados com outros sistemas. Então, todas essas jornadas, todos esses registros, eles podem ser integrados lá com o sistema de RH da companhia para que a folha ponto possa ser fechada no mês, levando em consideração esses apontamentos. O usuário pode ter aqui também, né, todo o histórico de pontos já registrados. Então, uma forma de dar uma transparência também para esse usuário. Ele pode fazer alterações, né, solicitações de algum ajuste de algum ponto que ele não bateu, algum horário que ele bateu mais tarde, que ele esqueceu, etc. A questão do registro de faltas e também o apontamento, né, de atestados. Então, tudo isso aqui acontecendo diretamente no aplicativo. Sim. E tudo ficando registrado, né, e digital, né, Marcelo? Ou seja, para a área, né, de gestão de pessoas na organização, olha a quantidade de coisas que você perde energia controlando documentos, né, em papel, né, e tempo, né? E tempo. Né? Então, as falhas reduzem, o tempo reduz, né? Ou seja, você tem um ganho fantástico, né? E a questão dos alertas, muito importante, né? O alerta, quando ele é gerado, ele pode ser configurado para aquilo que a empresa entender como uma exceção. Esse registro de foto que eu fiz agora, onde eu tirei uma foto, né, do meu atestado médico, já pode cair lá direto na caixa de e-mail do departamento que faz a gestão, né, do time, para que eles já registrem essas informações e façam, né, tomem as providências necessárias. O outro ponto importante que o aplicativo e o Movement ele blinda também as empresas é garantir que o usuário ele só possa utilizar o aplicativo durante a sua jornada de trabalho.
Então, se eu tenho uma carga horária que inicia das 8 ao meio-dia, depois das 13 às 17 horas, eu não vou conseguir, por exemplo, digitar um pedido, eu não vou conseguir fazer uma visita no cliente, eu não vou conseguir fazer nada na aplicação fora desse horário. Perfeito. Tá? Então, outro ponto que é muito importante, que a plataforma o aplicativo acaba auxiliando bastante. Legal. Bom, e aí quais são então os grandes ganhos aí, né, Marcelo? Primeiramente, a redução de energia, né, gasta com controles de documentos, né, com processos operacionais, né, a própria redução de falhas, né, que acabam levando, né, aos processos trabalhistas, né? Então, gente, dá para fazer muita coisa aqui, né? Dá para controlar muitos processos, né, de gestão de pessoas através aí de aplicativos que permitem, né, não só o ganho de energia, mas blindar essas falhas, né? Beleza. Bom, o segundo ponto aí, né, Marcelo, diz respeito à administração de pessoal enxuta. O que é isso, né? Qual que é o problema? É a baixa performance, né, e o alto custo dos processos administrativos, né, de gestão de pessoa. Né? Então, dada todas essas exigências e tudo mais, né, são uma série de processos burocráticos, né, que consomem tempo. Então, a organização tem que ter muita gente lá, né, gerenciando esses processos. E, gente, se você perde um desses processos aí, você perde uma evidência, depois isso culmina lá no problema da trabalhista novamente. Exatamente, né? Exatamente. Tá. E qual que é a linha de solução? A linha de solução é digitalizar esses processos, né, de administração de pessoal, né, reduzindo atividades operacionais do próprio time, né, liberando essa energia para que eles gerenciem o processo e não operem o processo. Exatamente, exatamente. Eu vou destacar aqui, Eduardo, uma funcionalidade, uma operação que a gente já conversou, inclusive, em outros encontros, que é, né, o registro de despesas. Né, o quanto isso acaba roubando tempo da equipe. Né? Então, a gente usou o exemplo lá de um representante externo, né, que ele acaba perdendo boa parte do tempo dele fazendo o registro de todos os comprovantes de despesas que ele levantou, que ele gastou durante o dia, né? Então, em vez de ele estar em campo, visitando um cliente, ligando para o cliente, prospectando, ele está ali no computador, tirando foto de canhoto, imprimindo documentos para que ele possa ser ressarcido dessas despesas que ele teve na operação. Então, a aplicação pode trazer toda a questão do relatório de despesa de uma viagem, a questão de despesas avulsas. Então, todo o apontamento desse tipo de operação pode ser feito aqui no aplicativo, trazendo, né, uma economia de tempo muito grande de quem está fazendo a gestão dessas informações e também de quem está em campo, utilizando a parte do tempo daquilo que realmente vai trazer mais resultado para a operação. Um outro exemplo que a gente pode trazer também é a questão da atualização dos documentos. Né? Então, sim, cara, olha, a cada ano você tem que mandar um documento dos teus de saúde, do veículo, da documentação da carteira de habilitação, etc. Tudo isso a aplicação pode estar enviando para o usuário recebe essa notificação, faz o preenchimento dessas informações e envia lá de forma já digitalizada para a empresa. Tem outros processos, né, que tomam um tempão da turma, né, como, por exemplo, solicitação de férias, solicitação de EPIs, solicitação de uniformes. Sim. O próprio Olerite, né? O próprio Olerite, né? Meus dados. Aqui eu tenho uma área que a gente colocou um local no aplicativo para ele ter acesso aos dados cadastrais, para ele atualizar a foto dele, para ele atualizar os dependentes. Então, a aplicação ela pode estar recebendo todos os dados que são necessários para o cadastro da pessoa. A lista, né, dos Olerites, né, os contra-cheques, o histórico disso, né, mês a mês, os informativos de rendimentos, também é uma coisa que pode ser compartilhada no aplicativo. Nós temos aqui alguns clientes, Eduardo, que contam com um
número muito grande de colaboradores, de milhares de colaboradores, quase 10 mil colaboradores. Então, existia um esforço muito grande para compartilhar essas informações. Imagina só tu imprimir 10 mil folhas pontos por mês e entregar na mão de toda essa galera. Ainda mais pessoas que não ficam na empresa, elas têm postos de trabalhos externos. Então, o aplicativo, de forma muito fácil, conseguiu resolver esse problema, né, e otimizou bastante esse processo. E uma coisa muito interessante, né, que às vezes as pessoas não sabem, né, Marcelo, mas que está na essência de quando você está trabalhando com uma plataforma, como é o caso da YouMove, né, que, na verdade, a turma pode utilizar, né, os aplicativos, né, você tem um investimento por usuário, então quanto mais aplicativos e quanto mais digital você se tornar, mais barato fica, né? Porque você faz tudo. Por exemplo, eu tenho um time comercial, esse time comercial, eu quero fazer essa gestão, né, de roteirização, colocação de pedidos. Eles têm um aplicativo, mas dentro da mesma plataforma, se ele tiver toda essa gestão de pessoas aqui dentro, lá o custo é o mesmo. Sim, né? sim. Porque, na verdade, você está utilizando o mesmo usuário para digitalizar vários processos. Entendi. Perfeito, perfeito. A Cassiane pergunta, né, se o aplicativo ele precisa estar atrelado à máquina, né, que a empresa tem no local, né, a máquina para digitação do ponto. Na verdade, não. O que acontece? Essa máquina também é um dispositivo de entrada. Exato. O aplicativo também vai ser um. Essa máquina, ela pega esses registros que foram feitos nela e manda para um sistema para que ele contabilize as horas, faça todo o levantamento e fechamento dos registros. O aplicativo vai fazer o mesmo. Então, o aplicativo também vai pegar essas informações e levar para esse sistema que já consolida esses dados. Na grande maioria das vezes, todos esses sistemas eles estão abertos para que eles possam receber esses inputs, né, de aplicações externas. E no caso do YouMove, é possível sim, né, imprimir, né, um fechamento do mês com um resumo para que de repente o usuário assine no papel, para que seja feito um arquivo dessa informação. Tá? O Ascani pergunta se o envio das mensagens da ausência de um apontamento é da plataforma ou de sistema em que o mesmo está integrado. O que acontece, Ascani? Esse tipo de comportamento ele é muito específico de cada operação. Então, o que acontece? Na plataforma YouMove, nós temos uma série de macrocomponentes que a gente liga e desliga, configura, e que a gente acaba construindo o aplicativo, né, de uma velocidade muito, muito rápida, usando todas as interfaces que o YouMove Center oferece. Quando existe algum comportamento específico, né, como, por exemplo, faltou, eu preciso fazer um envio de um SMS, eu preciso mandar um e-mail, eu preciso fazer algum tipo de workflow diferente, o nosso time de projetos ele entende essa característica e desenvolve o serviço na própria plataforma. Tá? Então, continua sendo na plataforma, mas a gente customiza algo mais específico. Tá? A gente está entendendo que alguns desses serviços que já foram criados de forma personalizada, eles são comuns em algumas empresas. Então, grande parte deles, eles se tornarão, né, macros componentes que podem ser ligados e desligados na nossa plataforma também. Joia? Vamos partir aqui para o próximo. Bom, aí os ganhos, só para a gente finalizar, né, esse assunto, né, os ganhos estão, né, com processos administrativos digitais, mais rápidos, né, com melhor eficiência, menor índice de erros, né, e com um menor custo de operação. Tá? Então, você acaba deixando de ter um time, né, de gestão, de administração de pessoal operacional para ter um time de gestão mesmo, né, do processo. Ou seja, a turma, em vez de ficar fazendo operação, guardando documento e tudo mais, né, operações que não agregam valor, né, você passa a ter gestores desses processos. Muito mais estratégico. Muito mais estratégico.
Bom, outro ponto aí que a gente pontuou como muito importante, né, tem a ver com esse problema de comunicação, né, com a dificuldade de se manter um time alinhado com as políticas, com os procedimentos e com os direcionamentos estratégicos da organização, né? Então essa é uma das dores aí, né, que a gente consegue resolver, né, utilizando, né, os aplicativos, né, uma plataforma para armazenar as principais políticas e procedimentos, né, e utilizar como um canal para notificar todos os acontecimentos importantes, compartilhar os documentos estratégicos, né, e direcionar, né, todo o time, né, conforme as necessidades, né, de movimentação e a visão da liderança, né? Perfeito, perfeito. A gente acabou comentando já um pouco sobre essa comunicação, né? Eu falei isso, do compartilhamento do Olerite, do fechamento da folha ponto. Isso é um exemplo, né, de uma comunicação estratégica. E a gente tem também aqui, por exemplo, nessa solução de exemplo, aqui o endomarketing. Então, posso ter uma área no aplicativo onde ele vai estar exibindo, né, informativos, né, novidades, como o Eduardo comentou, informações que são relevantes e que devem ser compartilhados com a equipe. Então, isso aqui é um exemplo do nosso endomarketing, aqui do time da eMove, onde semanalmente o pessoal recebe, né, novidades. Nós temos uma nova colega na firma, né, nós arrasamos na gincana da campanha do agasalho. Então, uma lista, né, de todos os acontecimentos que podem ser enviados para os aplicativos de forma muito, muito tranquila. E, não, claro, a gente não está limitado a isso. Nós podemos ter aqui o compartilhamento de novas campanhas de marketing, né, o lançamento de um novo produto, o lançamento de uma campanha comercial nova, né, treinamentos, materiais de ensino para os colaboradores, tudo isso aqui no aplicativo de forma padronizada, de forma organizada e muito eficiente. Legal, Marcelo. E quais são, né, os ganhos aí, né? Primeiro, a facilidade de comunicação, né? E o alinhamento de todo o time, né, num canal que ele é exclusivo, que está ali na palma da mão, né? Só quem tem o login e senha consegue acessar, e muito seguro, né? Porque é um ambiente controlado. Isso é um dos grandes problemas, né, que a turma tem, né, que os nossos clientes normalmente têm, que é, cara, o cara utiliza só o seu celular, tá tudo no seu WhatsApp, tá tudo no seu, né, e aí o cara vai embora e leva as informações, né, para a concorrência, leva com ele. Aqui não, né? E fora a garantia do recebimento daquela informação, né? Então, hoje o pessoal, antes a gente brincava, né, que era tudo no papel, hoje parece que está sendo tudo no WhatsApp. Então, saiu uma campanha, saiu uma tabela nova, saiu um aviso, o pessoal manda para o WhatsApp. Daqui a pouco dá um problema mais tarde, mas eu te mandei, é que ficou perdido no grupo ali do WhatsApp, uma mensagem fica em cima da outra, daqui a pouco você perde a informação. Então, o ambiente controlado para esse compartilhamento de informações é realmente muito importante. Tem uma pergunta da Cassiane aí, ó, sobre equipe externa, né? Se pode haver erros no preenchimento manual, no aplicativo ele impediria essa margem de erro e como? Não, o aplicativo ele não deve impedir, até dos pontos lá da portaria 373, tá? Ele pode alertar o usuário. Ele pode tanto alertar o usuário, quanto alertar também a equipe de gestão. Que aí tá, né? A visão da gestão. Né? A gestão. Por exemplo, vamos dizer que eu tenho um intervalo de 1 hora de almoço. Né? Então, eu tenho uma orientação, né? Eu tenho que ter 1 hora de intervalo. Mas a aplicação não pode impedir que ele faça um apontamento em menos de 1 hora. Porque, de repente, surgiu algum imprevisto, eu estou sendo acionado e eu preciso iniciar meu trabalho antes. Então, a aplicação ela não pode barrar, mas ela pode sinalizar. Então, ela já sinaliza o usuário na tela, indicando que ele deveria estar fazendo 1 hora de intervalo. Isso já pode gerar um alerta também para os gestores, para o supervisor dessa pessoa. Isso já fica registrado. Né? Já fica registrado. Então, numa ação posterior, a empresa vai ter evidências de que essa informação foi passada para o colaborador. Que ele foi notificado. Foi notificado, né? Exatamente, que não era uma prática recorrente da empresa. Né? Então, a aplicação não vai barrar, mas ela pode estar orientando todo esse tipo de ocorrência. Legal.
Bom, vamos ao nosso último ponto aí, que é o suporte à performance, né? Que é o problema aí é disponibilizar de uma forma fácil e rápida as principais ferramentas de gestão da performance do time em um único local, né? Como é que a gente faz isso? Então, Marcelo, né? Utilizando aí, né, a plataforma para disponibilizar aos líderes e liderados, né, as principais ferramentas de gestão da sua performance. Perfeito. Aqui entra, pessoal, mais uma vez, a capacidade que o Movement tem de adaptação e flexibilidade, porque o que é performance para o teu time? Pode ser totalmente diferente que é para o time da empresa do lado. Então, essa questão de performance é muito específica do segmento, da área que está utilizando o aplicativo, da área que aquela pessoa, aquele colaborador está inserido. Então, nós podemos criar indicadores de performance no aplicativo, né, levando em consideração a característica operacional dessa companhia, dessa área, desse segmento, né, daquela equipe de trabalho. Então, como a gente conversou lá nos outros webinars, né, a performance pode ser para um entregador, uma solução de logística, as entregas que está fazendo dentro do horário, né, as coletas acontecendo, então a execução do seu trabalho durante o dia. Uma solução de trade é os pontos de vendas que eu estou visitando, né, quantas pesquisas eu fiz, né, quantos apontamentos eu identifiquei, ou seja, é uma operação diferente, mas eu consigo, na aplicação, medir esses resultados. E consigo comparar, né, as minhas metas, né, a meta da pessoa com o seu realizado, né? Exato. Saber quais são os desvios, né, se eu estou indo bem ou não. Exatamente, uma solução de vendas. Vamos medir as vendas, claro, né? Quantos por produto, por segmento, descontos dados, etc. Eu vou clicar aqui no nosso painel de gestão, onde a gente consegue criar também esses indicadores que exibem informações em tempo real, e esses indicadores, eles podem exibir dados da pessoa, ou seja, eu consigo acompanhar em tempo real como é que está o meu desempenho, né? Quantas operações eu fiz, aquilo que falta fazer, aquilo que está pendente, exceções, etc. Se eu sou um supervisor de equipe, eu consigo monitorar a minha equipe como um todo, então eu consigo acompanhar em tempo real como é que está o desempenho dessa equipe, no período que eu entender que eu quero fazer essa análise, se é diária, se é mensal, se é por um período específico, tá? Ou se eu sou um diretor da empresa, eu consigo acompanhar a operação total. Então, essa análise, esse acompanhamento da performance, ele tem todos esses níveis. Uma análise individual, ou seja, a pessoa consegue ver somente as informações dela, históricas e atuais. Informações de uma equipe, se eu sou o responsável por uma equipe, eu consigo acompanhar todo o desempenho dessa equipe pelo meu smartphone, pela camada web também. E se eu sou um dos diretores, eu quero ver as informações gerais da minha operação, eu consigo coletar também. Sempre indo nessa linha de que a aplicação consegue medir aquilo que é importante para a tua operação. O que você quer medir? Eu quero medir produtos vendidos em promoção, eu quero medir pesquisas realizadas em campo, eu quero medir a quantidade de coletas executadas dentro do prazo. Então, a plataforma ela é flexível ao ponto de criarmos esses indicadores seguindo esses apontamentos de performance que cada operação tem de forma bastante exclusiva. Tá. Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. Né? O pessoal, né, normalmente da área de gestão de pessoas nas organizações, eles têm que gerenciar alguns outros processos que são importantes para manter o time dentro da performance desejada. Como, por exemplo, né, o próprio processo de avaliação de desempenho. Né? Então, cada organização acaba tendo lá, né, os seus formulários, né, a sua forma de fazer. Mas é possível fazer aqui? É possível, sim, sem dúvida. Pesquisa de clima, por exemplo. Exato. Eu criei aqui um exemplo, né, uma pesquisa 360, onde eu posso trazer um formulário com todas as perguntas que devem ser feitas. Né, com quem é o entrevistador. Esse aplicativo pode estar tanto na mão de quem vai entrevistar a pessoa ou a própria pessoa recebe e ela executa, né, no seu próprio smartphone. Então, questão de perguntas, múltiplas seleções ou únicas seleções. É possível criar também campos
né, de qualificação para cada um dos itens que estão sendo questionados. Então, eu consigo, além de criar essas pesquisas, essas pesquisas de clima, pesquisas 360, etc., de avaliação, etc., eu consigo mandar de forma padronizada para todo mundo, executar no aplicativo. A resposta disso já vem de forma digitalizada, então não tem um trabalho de digitalizar, preencher e cadastrar todo o resultado disso, não já está aqui na própria plataforma Moving, onde eu posso criar alguns gráficos, alguns indicadores para entender como é que foi o resultado dessa minha pesquisa. E, além disso, eu já consigo extrair esses dados para uma planilha Excel, por exemplo, para exportar e gerar um relatório, gerar um gráfico mais específico e fazer uma entrega diferente do resultado dessa pesquisa. Então, traz uma agilidade muito grande na hora da construção dessa pesquisa, na hora da distribuição, do compartilhamento dela entre os colaboradores e também, né, a facilidade na análise dessas informações. Eu consigo ver já quem já preencheu, quem falta preencher, né, quantos por cento falta para a execução completa da minha pesquisa, e de cara eu tenho todo o resultado já digitalizado, pronto para ser analisado e para que o retrato possa ser percebido de forma muito mais rápida. Lembrando que aqui, neste exemplo, né, a pesquisa, ali tem um exemplo de pesquisa de 360 graus. Os clientes e o Moving, eles recebem não somente o aplicativo, mas a plataforma como um todo. Então, qualquer pessoa pode ali e criar uma outra pesquisa. Então, quem é que está fazendo a gestão do aplicativo agora? Criar uma pesquisa sobre o lançamento de um novo produto, sobre um novo modelo aqui de negócio. E eu monto isso, lembrando, sem programação, de forma muito intuitiva, de forma muito simples, e já compartilho com todos os meus aplicativos, meus colaboradores. Então, o próprio, por exemplo, o cara tem um processo lá de treinamento, tá? Aí você quer ter certeza de que todo mundo... vamos fazer a avaliação desse treinamento. Posso fazer o formulário aqui dentro, né, já fica lá vinculado lá na área de gestão de pessoas, né, já consigo ver já fica registrado que quem fez o treinamento, qual foi a nota que ele fez, né, já fica tudo de forma digital e organizado. Porque eu posso mandar, por exemplo, um treinamento em vídeo, posso embedar aqui um vídeo que está publicado lá no YouTube, um vídeo que eu gravei, e tem ali... Está dentro da própria ferramenta. Dentro do próprio aplicativo ele vai assistir esse vídeo. Né? Ou é um PDF que ele vai receber, vai ler, ou as informações no próprio corpo do app, para ele receber esse conteúdo. E nesse próprio formulário que ele recebeu esse conteúdo, ele já pode ter um questionário, para ver o quanto ele entendeu, se esse material foi útil, se ele realmente assistiu, e um questionário para fazer uma avaliação individual de cada pessoa. Inclusive, é possível ter notas para cada pergunta e resposta, né, cada acerto e erro, para que a gente possa também gerar uma nota, né, daquele questionário, daquela avaliação que foi feita com o colaborador. Isso é muito útil para reciclagens, né, de equipes. Sim. Perfeito. Certo? Certo, né? Então aí o grande ganho está nessa facilidade, né, de gerir o time e de otimizar o aprendizado, né? Ou seja, dá para fazer tudo de uma forma muito fácil, rápida, ágil, organizada. Organizada. Né? Exato. Exatamente. Pessoal, então os 4 pontos, né, além, claro, de toda aquela rica introdução que o Eduardo nos trouxe em relação aos valores, em relação à gestão de pessoas, né, trouxemos agora no final, né, esse paralelo entre gestão, processos e tecnologia, onde a gente abordou, né, a blindagem trabalhista, a administração de pessoal de forma enxuta, a comunicação estratégica e também o suporte à performance. Tá bom? Então, vamos trazer aqui para a webcam aqui para dar o nosso tchau. Nossa produção está agora sim. Pessoal, mais uma vez, obrigado pela participação. Tá? Vocês irão receber, né, o replay desse webinar para que vocês possam assistir com mais calma depois. Você que se inscreveu e acabou não participando, vai receber por e-mail também o replay. Compartilha com a equipe, compartilha com quem vocês acharem necessários
e se quiserem, né, conversar com o nosso time para entender melhor como entender como uma aplicação, como uma plataforma, os processos podem auxiliar a operação de vocês, é só entrar em contato. Quero agradecer mais uma vez a parceria, Eduardo. Vamos para o próximo, né? Vamos para o próximo. Tá bom? Um abraço, valeu. Gente. Tchau.